Aleluia. Nós vamos já passar a mensagem, a palavra para Poliana. Eu gostaria que ela ficasse de pé. Ela veio com uma comitiva aqui de pastoras. Algumas eu conheço, pastora Lani, pastora Deise. Tive a honra de conhecer hoje pastora Débora e Denise. Eu ia falar Denise, eu olhei para ela, senão ela não é Denise. A confusão. Fique de pé, pastora Lani. Se bem, eu acredito que a Poliana vai querer fazer a menção de cada uma, né? Vem cá, Poliana, vem cá, Poliana. Aí, vem cá todas as pastoras que estão presentes, pastora Deise, pastora Denise, pastora Débora, mens, guerreiras. Gente, vocês estão felizes com a presença dessas amadas do Senhor, guerreiras de oração, de intercessão, profetas do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus abençoe, pastora Poliana, seja bem-vinda, que o Senhor te use poderosamente, viu? Eu vou deixar elas aqui contigo, porque aí você com certeza não sei se... Vão pregar comigo. Vou botar elas para ficar aqui a pregação toda. Ai, queridos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente tirou uma foto ali, né? E eu ainda não postei, mas eu falei, essas aqui são escudeiras. Pastora Lani, pastora Denise, primas do meu marido, mas aí eu adotei, né? A pastora Débora, a gente se conheceu há algum tempo, ministrações, e a gente tem se aproximado cada vez mais. E a pastora Deise também, minha escudeira ali, acorda de madrugada, tem sonho, tem revelação. Pastora, vamos aqui para tentar entender, compartilhando. Eu louvo a Deus pela vida delas, porque quando eu convidei, elas falaram, nós vamos, vieram de Nova Iguaçu para estar aqui com a gente, né? Você pode agradecer a Deus pela vida delas? Em nome de Jesus, obrigada. Amo vocês. É um prazer estar aqui nessa... Pode sentar. Vou fazer vocês ficarem aqui, não. Elas vão interceder dali, né? Vocês estão ministrando aqui em cima? Prefere ministrar ali, é? Melhor aqui? Eu preciso desse púlpito aí, dessa... Obrigada, querido. Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez a pastora Márcia pela confiança, pelo carinho, né, pelo convite. E estar aqui é uma liberação do Senhor. Estar aqui é um envio para esse tempo. Estar aqui realmente é para trazer uma palavra do trono, porque de mim mesma, irmãos, eu não tenho para dar para vocês, mas o Senhor tem algo para oferecer nessa manhã. E eu quero trazer para vocês uma palavra realmente profética. É uma palavra que veio revelada do Senhor para mim. E eu confesso que eu ainda estou assim, digerindo aquilo que o Senhor está dando. E eu quero pedir graça ao Senhor, para que o Senhor dê instrução a vocês, para entender aquilo que Ele quer passar para nós nessa manhã, a revelação que Ele tem para nós dentro desses textos. E antes de começar, porque senão eu não vou fazer isso depois, eu queria só apresentar o meu livro, o segundo, né, o ID na Era Digital. Da outra vez que eu tive aqui eu trouxe, mas quem quiser adquirir depois está aqui. É uma história que, na verdade, a gente vem fazendo aqui um levantamento da história da comunicação de Deus com o homem, até as redes sociais, e como você usa também as redes sociais para influenciar, né, e pregar o evangelho, tá bom? Eu quero ler um texto com você, mas a gente vai passear literalmente pelo livro de Apocalipse. Então, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, fique à vontade. Se você é daquelas, eu estou dando a instrução, irmãos, porque eu sei... E estudando, eu entendi o nível da complexidade para mim, para poder passar para vocês. Então, assim, se você é daquelas que vai se perder procurando versículo, se concentra só na fala. Se você é aquela que tem agilidade para anotar, vai anotando. Depois que está gravado, você vai poder rever. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor, eu acredito que o Senhor está nos dando aqui uma pérola. E você não pode se perder daquilo que Ele vai liberar nessa manhã. Então, se concentra na palavra, tá? Se concentra na palavra, mas se você quiser, fica com o livro aberto, que a gente vai passear por todo o livro de Apocalipse. Eu vou ler um versículo, só para ter como uma base, mas a gente vai entrar desde do primeiro até o último capítulo. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 8...
Eu vou ler a primeira parte dele que diz assim. Amém? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Só essa parte. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Você pode orar comigo? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos ações de graça, nós te damos louvor, nós te bendizemos, porque a tua palavra é a tua revelação. A tua palavra é a palavra profética liberada a nós para esse tempo, para os tempos vindouros. Nenhuma das tuas palavras deixou de se cumprir. E nós cremos na tua palavra. E, Senhor, assim como nós acabamos de ler a tua palavra, que João viu e ouviu e escreveu todas essas coisas, eu quero te pedir agora olhos abertos, ouvidos espirituais abertos, todos os nossos sentidos, Senhor, totalmente aprimorados, totalmente agora, Senhor, levados a um nível, Senhor, de sensibilidade espiritual para receber a revelação da tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas individualmente, mas também como corpo de Cristo, como mulheres unidas nesse propósito, para encontrarmos esse lugar secreto, para acessarmos esse lugar secreto em ti e cumprirmos o teu propósito. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, a tua palavra, e te peço, Senhor, revela a tua verdade nessa manhã sobre nós. Que seja uma manhã de ativação, ativação de dons, ativação, Senhor, de ministérios, ativação, Senhor, daqueles lugares que o Senhor tem preparado para nós acessarmos. Que seja uma manhã, Senhor, de acesso a esses lugares. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, por que eu li esse versículo? Se você ler a segunda parte dele, diz assim, João está escrevendo, já no final do livro, ele vai dizer, eu sou João, sou quem eu ouviu e viu todas essas coisas que estão sendo relatadas. E ele diz que quando ele as ouviu e viu, ele se prostrou ante aos pés do anjo que mostrava essas coisas para adorá-lo. Quase no final do capítulo, olha, o último capítulo, João consegue, a gente vai ver que João vai ver muitas coisas, vai ouvir, vai receber muita revelação, mas ele comete um equívoco. Ele se prostra diante de um anjo que está auxiliando ele na revelação do Pai. Então eu tenho já duas coisas para começar aqui. Antes da gente entrar nesse lugar secreto, nessa revelação, a gente precisa estar atento para a gente não se prostrar diante de pessoas e até de seres espirituais, porque eles não são o alvo da adoração. Os anjos são espíritos ministradores e eles estão autorizados a ministrar aqui nesse lugar. As pessoas são pessoas usadas pelo Senhor, mas nenhuma delas tem o lugar que só pertence ao Senhor, que é o trono de graça e de adoração. Só que eu começo com esse versículo porque João deixa claro e nítido para a gente que ele viu, ele ouviu, ele estava presente, ele vivenciou tudo isso. E é interessante porque no capítulo 19, no versículo 6, ele fala a mesma coisa, ele diz assim, então eu ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como som de trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Perceba que João, ele ouvia o que estava sendo falado na região celestial, no trono do Senhor. Só que João, logo depois, no versículo 10, ele comete o mesmo erro. Ele diz, prostrei-me ante aos pés para adorá-lo. Outra vez ao anjo, isso antes. Porém, ele me disse, vê, não faças isso, porque eu sou conservo teu e dos seus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora, pois, a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu quero destacar isso aqui por causa de um sonho que o Senhor me deu essa madrugada e eu preciso compartilhar com vocês antes de começar a pregar. E aí eu entendi por que esses dois versículos abrem essa pregação. Eu acordei, eu não vi a hora
E eu comecei a orar deitada na minha cama. E eu comecei a orar. E eu comecei a ir num nível de oração. E eu percebi que eu tinha ficado ali, pelo menos, eu estava uns 40 minutos deitada orando. E aí o telefone não tocava. Eu falei, então, não está perto da hora de levantar. E eu toquei no celular e eram 3h18. E eu falei, meu Deus, se eu estou aqui uns 40 minutos orando, que horas que eu levantei? E aí, eu tentando dormir, não consegui, eu falei, eu vou para a sala. E eu desci para o meu primeiro andar, onde tem a sala, liguei a televisão, coloquei a adoração e fiquei ali, recebendo do Senhor e orando. Irmãs, quando deu 4h18, eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso descansar um pouco, porque eu vou dirigindo, eu vou estar sozinha. E eu preciso dormir um pouco, se o Senhor me permitir dormir. E eu voltei, e eu deitei, e eu dormi. E eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava num lugar como se fosse uma conferência. Era como uma igreja. Só que a igreja era o contrário daqui onde a gente está. A entrada, eu entrava por aqui, a igreja era ali. E existia uma grande entrada, como se fosse um casamento. E as cadeiras estavam para lá e para cá. Era muito mais largo que isso aqui. E eu começava a entrar na igreja. Era como se fosse um culto. Só que quando eu entrava, eu era tomada por uma atitude que não era uma atitude que havia sido planejada, ninguém tinha sido combinado. E existiam duas pessoas, um homem e uma mulher, um do lado direito, um do lado esquerdo, e eles estavam como se ajoelhados no chão. E eu me colocava a empurrá-los, eu ajoelhava e eu empurrava, e eu fazia muita força para ir deslocando eles. E no sonho, o Espírito ministrava a mim que eu estava fazendo isso para impulsioná-los a sair do lugar e a se mover, e eles queriam desistir. E sem falar com a minha boca, mas em espírito, era como se eu estivesse recebendo a instrução do Senhor, mas fazendo algo no sonho. Não sei se as irmãs vão compreender isso. Então, eu empurrava eles, mas na minha mente eu intercedia por eles. E enquanto eu fazia isso, as pessoas ao redor ficavam sentadas e observando a mim. Ninguém me ajudava, ninguém se movia. E, de repente, eu começava a ouvir vozes do lado esquerdo e eles falavam, olha como ela se esforça. Olha como ela está ajudando. E aquilo me incomodava, porque o foco deles não devia ser em mim, era o foco deles devia ser uma intercessão por aquelas pessoas. E aquele sonho foi muito longo, porque em cada momento eu via o meu esforço físico e eu via a inabilidade deles de reagirem e o peso que aquilo era para mover um homem e uma mulher. E aquele sonho foi indo, era o tempo todo isso. E eu não consegui, eu conseguia ir, mas eles não conseguiam acessar o final. Nisso eu acordei. E eu acordei e eu falei, Senhor, que sonho é esse? E imediatamente eu voltei a dormir de novo e o sonho continuou. Só que eu saía desse cenário. E quando eu saía desse cenário, a igreja entendia que era uma encenação, como uma peça. E eu saía na porta e eu olhava e falava, eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo. E eu voltava e eu acessava como se fosse um estacionamento. Mas esse estacionamento, ele tinha como se fossem tendas. E eram tendas que vendiam alimentos e tinham pessoas comprando pipoca para voltar para o lugar como se fosse um cinema. E eu olhava aquilo e eu falava, eles não estão entendendo. E eu voltava, e aí sim, eu acho que ia começar uma peça, e eu falava para a pessoa, me coloca no papel que eu já estava exercendo. E ele falava assim, se não tiver ninguém para atuar, eu te coloco. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero e eu estou disponível. E nisso eu acordei. E eu não consegui mais dormir, e ainda nem tinha chegado a hora do despertador tocar. Eu me levantei, fui tomar banho, e eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu não precisei nem perguntar, porque foi tão claro para mim, um homem e uma mulher, os primeiros, a criação de Deus, o estabelecimento de Deus.
E a força, porque ali o Senhor falou claramente comigo no sonho. Eu estava agindo como se era o Espírito Santo empurrando aquelas pessoas para que elas não desistissem, para que elas não parassem, para que elas não desanimassem, para que elas fossem injetadas do Espírito do Senhor para elas se moverem, mas elas estavam estagnadas. E a força era muito grande, aquilo que eu precisava empreender era muito grande. E as pessoas estavam desfocadas do verdadeiro motivo. E aí eu entendi, quando João viu, quando João ouviu, mas ele se prostrou diante de um anjo, porque ele ainda estava num estado talvez de êxtase diante de tudo aquilo que ele viu. Porque João entrou num nível muito profundo. Mas para a gente entrar no nível profundo, a gente precisa estar extremamente revestido do Espírito Santo, guardando o nosso coração, para entender que não somos nós, é o Espírito através de nós. Mas se Ele nos mover para fazer, nós vamos na força do Senhor e na força do Teu poder. E eu precisava explicar isso, por quê? Porque eu vou ministrar sobre isso agora e você precisa entender que tudo isso que a gente vai receber como instrução, você tem que se colocar na posição de chamada, convocada, comissionada, mas no Espírito. Porque se você for pela tua força, você não vai conseguir. E se você for pela sua força, você vai para o olhar humano, você vai ver o homem, você vai adorar o homem, você vai adorar um dom, você vai perder o seu foco. Quem é João? João é conhecido como o apóstolo amado. Muitos dizem, mas foi ele que escreveu, porque ele se via assim. Então ele disse, aquele que era amado, porque ele sentia o amor de Deus. Todo aquele que é amado, ele reconhece que é amado. E as outras pessoas ficam com inveja. Não é verdade? Então entenda que João não faz isso, pelo menos na minha visão e na minha interpretação. E em toda vez que o Senhor me mostra esse texto, eu vejo uma revelação daquilo que João enxergava no olhar de Jesus para ele. E a entrega que ele tinha para Jesus. Ele se sentia amado. Então esse discípulo amado, ele era filho de Zebedeu, filho de Salomé, ele era um pescador. Ele era irmão de Tiago, ele era parceiro de Pedro. No começo do ministério, Jesus chamou ele de filhos do trovão. Ou seja, Boanerges. Eles eram impetuosos, João e Tiago. Eles eram homens que tinham o ímpeto de fazer. Ele se tornou, junto com Pedro, né? Ele se tornou ali entre os três, Pedro, Tiago, João. Lembra a musiquinha? Pedro, Tiago, João no barquinho? Eles se tornaram os três mais íntimos de Jesus. Eles vivenciaram coisas que os outros discípulos não vivenciaram. Ele era um dos discípulos que preparou a última ceia. Ele foi aquele que se deitou no peito de Jesus, na ceia do Senhor. Ele era o que tinha coragem de fazer perguntas daqueles discípulos que não tinham e falava, pergunta tu, João. Tu tem alguém assim? Você tem um irmão assim que fala, pergunta você o Pai. Não tem irmão de sangue? Mas o Pai Celestial, a gente tem irmãos carnais que a gente quer resposta e fala assim, ora tu por mim. Não, vai você. Reclina você. Chegou o momento de você acessar. Chegou o momento de você ter essa intimidade. Porque senão, você vai ser como os outros discípulos. João foi aquele que foi o único dos 12 a ir até a cruz com Jesus. Ele seguiu a trajetória no Calvário. E ele foi o único discípulo que viu a crucificação. E porque ele foi o único discípulo que viu a crucificação, ele foi o único que recebeu uma palavra do Senhor antes do Senhor ser assunto ao céu. Ele falou, João, essa é a sua mãe. E esse agora é o seu filho. Ou seja, Jesus transferiu para a mãe dele a maternidade para João. E deu a responsabilidade a João para cuidar da mãe dele. Só que quando Jesus vai morrer e ele vai ressuscitar, João está lá. A primeira pessoa que vê Jesus ressurreto é Maria. Mas Maria foi convocada a ir avisar os discípulos. Quando ela vai avisar os discípulos, só Pedro e João vêm. E Pedro e João correm na frente de Pedro. Só que João fica tão atônito que Pedro entra primeiro. Mas ele entra depois e ele reconhece a ressurreição.
Veja a trajetória de um discípulo. Veja a trajetória de um homem que tinha um ímpeto, né? um temperamento, mas depois se torna alguém manso, que é conhecido como discípulo do amor. Alguém que vai amar a mãe de Jesus, alguém que vai amar a Jesus, alguém que vai amar o evangelho e alguém que vai começar a pregar esse evangelho. Ele vê a tumba vazia, ele vê a crucificação. E quando Jesus, então, volta para o Pai, os discípulos, assim, meio que eles vão esmorecendo e eles voltam a pescar. E quando eles estão pescando, Jesus aparece na praia. E quem vê Jesus primeiro? João. Ele testifica de que é Jesus, ele reconhece a Jesus e ele volta a fazer o que Jesus chamou ele para fazer. Aí quando a gente entra em Atos, a gente vê João junto com Pedro ministrando na porta do templo, cura. Ele está entre o povo, ele está anunciando Jesus, o evangelho. E ele então se torna aquele que vai pregar e ele vai para Éfeso. Você lembra que quando Atos ali vai falando sobre cada um ir para um lugar ministrar, João vai para Éfeso, ele passa boa parte do ministério dele até que ele vai ser preso e ele vai ser levado para uma ilha chamada Pátimos. E é nessa ilha, preso político pelo Império Romano, por causa da pregação do Evangelho, ele vai estar nessa ilha. Era uma ilha onde a maior parte das pessoas que estavam ali, elas eram escravos políticos, né? Eles eram presos políticos, mas eles tinham que trabalhar duramente ali nas pedreiras da ilha. E é interessante porque a gente olha a trajetória de João. João é o último discípulo a morrer. E diz a história que João também não sofre como os outros discípulos sofreram, a morte, né, dolorosa. Só que João é preso. Isso quer dizer para nós que não adianta só a gente ser amado, não adianta toda a nossa trajetória. Existem momentos que a gente vai passar por perseguição, por prisão, por afronta, e a gente precisa estar preparado, porque nesses lugares a gente ainda tem o caminho de acesso ao lugar secreto, à revelação. Foi no lugar de prisão aonde João teve as maiores revelações da vida dele e da nossa vida, porque existem coisas que ainda nem se completaram, existem coisas que ainda estão por vir, e João viu lá no primeiro século, João acessou lá no primeiro século e está registrado aqui pra gente. E quando o Senhor me falou sobre João, e eu estava muito feliz, porque amanhã eu dou uma aula sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João estava assim, já brotando no meu coração. E o Senhor falou, vai para Apocalipse. Eu falei, ler Apocalipse já é complicado. Ainda mais ler num dia só. E em meio-dia eu li o livro de João, e conforme eu fui o livro de Apocalipse, e conforme eu fui lendo o livro de Apocalipse, o Senhor me abriu os olhos para olhar o livro de Apocalipse, não de uma forma escatológica, não numa forma de sinais aqui, mas olhar a transição de João, do que aconteceu com ele durante esse processo em Apocalipse. E Deus me deu 10 coisas que aconteceram. Eu vou dizer para você e eu vou te apresentar na Bíblia essas 10 coisas. A primeira coisa que acontece com João, ele é notificado. A segunda coisa, ele é arrebatado. Eu vou falar depois um a um. A terceira coisa, ele é convocado a escrever. A quarta coisa, ele vai olhar, contemplar. Ele vai se ver na porta do céu e ele vai ser convocado a subir e ele então vai receber a revelação. A quinta coisa, ele vai ver, ele vai ter a visão espiritual aberta. A sexta coisa, ele vai ser convocado a vem e ver, ou seja, você já viu, agora você vai para uma profundidade. A sétima coisa, ele vai ouvir, ele vai ter uma audição espiritual aguçada. Depois o Senhor vai apresentar a ele uma forma de medir, uma medição. O que é isso? Ele vai passar a verificar o valor das coisas. Ele vai aprender, em nono lugar, a romper. E, por fim, ele vai ser transportado a ter a visão daquilo que um dia nós viveremos. Ver a cidade de Jerusalém descendo como uma noiva para o casamento do noivo. E eu vou te mostrar isso rapidamente aqui. As fases de João. E são fases que eu entendo no Senhor que todos nós precisamos passar. Cada um no seu nível, cada um no seu chamado. Mas nós precisamos passar. Então vamos lá.
primeira fase, ele é notificado. Apocalipse 1, versículo 1, diz assim o texto: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse notificou aqui é uma tarefa. O anjo vem até João e fala: você tem uma missão, você tem um propósito. Aqui diz que ele mostra aos seus servos as coisas que brevemente acontecem. Aqui é a mesma versão, né? E as notificou a João. Então, João vai receber um chamado. Ué, Poliana, mas ele não era um chamado? É. Mas o que eu entendo aqui? O que o Espírito me mostrou aqui? Nós todos somos chamados para pregar o Evangelho. Nós todos recebemos dons para executar. Mas existem momentos que Deus nos transiciona de nível. Nós somos convidados a ir para esse nível. É um nível de maturidade. É um nível que o Senhor vai nos levar a um aprofundamento. É um nível de um ambiente mais secreto. Só que para isso eu preciso aceitar. E o texto vai dizer que João se coloca nessa posição, né? No versículo 10, ele diz assim: achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O que acontece? O Senhor ele vai ouvir essa trombeta. A gente vê que durante toda a Bíblia, e principalmente em Apocalipse, a trombeta vem anunciando, né? No Antigo Testamento, o shofar anunciava, por exemplo, toque de guerra, convocação para adoração. É sempre uma convocação. E ele, quando é notificado, ele ouve esse som como de trombeta. É como se falasse: João, desperta. João, vai para um novo nível. João, você está sendo convocado. Chegou a hora agora de você ver outras coisas, de você ser apresentado a uma outra profundidade, de coisas que ainda virão, de coisas que o céu precisa revelar para você. E aí João, ele vai ser arrebatado numa visão espiritual. Apocalipse é o único livro do Novo Testamento que é um livro profético. A gente tem os livros do Antigo Testamento proféticos, mas no Novo Testamento, Apocalipse é o único livro profético. Porque ele vai anunciar o que é o profético, Poliana. É aquilo que ainda não aconteceu também, mas é um alinhamento daquilo que o Senhor quer trazer, daquilo que o Senhor quer corrigir, dos níveis que o Senhor quer encaixar. Então, por isso que Apocalipse é um livro profético. E aí ele diz que ele se vê no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? É aquele dia que o Senhor deseja estabelecer. É aquele dia que o Senhor quer trazer. É aquele dia que o Senhor quer cumprir nas nossas vidas. Então, a gente vê a notificação. A gente vê, em segundo lugar, aqui esse arrebatamento como uma liberação para João entrar nesse nível. E aí ele vai ser convidado a escrever o terceiro nível. Versículo 19 vai dizer assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois desta. Veja, ele foi convocado para ir para o nível. Ele vai ser arrebatado em espírito. Por quê? Porque existem coisas que os nossos olhos naturais, eles não vão enxergar. E se a gente pensa em lugar secreto, a gente não vai ver com esses olhos naturais. Como que a gente vai olhar para o cenário político, econômico, social hoje da nossa nação e vai acreditar naquilo que o Senhor vai fazer pelo que Ele já falou para a gente, se não for pelos olhos espirituais? Porque a própria palavra diz que fé é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Por quê? Porque Pedro andou sobre as águas, porque ele creu na palavra. Vem? E ele não andou sobre aquilo que era lógica, aquilo que era possível para a natureza. Ele andou em cima da palavra. Então, João vai ser convocado e Deus fala para ele: olha, ele o tempo todo mandando o anjo falar, e ele fala: escreve. Sabe por quê, irmãs? Eu não sei vocês, mas eu tenho o hábito de escrever tudo. O Senhor me deu um sonho, eu escrevi. Eu só não escrevi esse de hoje. Mas tudo que eu recebo de Deus, eu escrevo. Eu boto a data e eu escrevo.
E quando eu estou passando por momentos de tribulação, angústia, quando eu recebo alguma revelação ligada àquilo, eu vou lá aonde eu escrevi e eu leio. E eu relembro. E eu ativo aquilo no meu espírito e eu trago aquilo para poder ser realizado no tempo do Senhor. João, no primeiro século, ele recebe coisas que hoje a gente ainda está para compreender. Coisas que a gente ainda vai viver. E por que precisava ser escrito? Para que nós tivéssemos acesso. Por que precisava ser escrito? Para que nós pudéssemos entender essa revelação. Lá no capítulo 19, versículo 9, ele diz assim, escreve, de novo para João. Bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus estava querendo deixar claro para a gente que centenas de anos iriam passar, mas a palavra dele continua verdadeira, e aquilo que João estava vendo que já aconteceu, coisas que ainda iam acontecer para João e coisas que ainda vão acontecer para nós, continuam sendo verdade. E ele disse, eu me lancei aos pés para adorar, e aí ele foi corrigido, é esse texto que a gente leu no começo. A gente precisa entender que o Senhor nos deu. É por isso que quando eu escrevi esse livro, eu falo sobre essa comunicação. Como que Deus usou homens para se comunicar desde o começo, até hoje continua usando, para manter relacionamento. Deus podia ter falado outra coisa para João, mas ele disse, escreve. Você está sendo convocado a escrever. Agora eu quero fazer, no capítulo 2, versículo 7... eu quero fazer só um parênteses aqui, porque diante de tudo que ele começa a receber, ele vai começar a receber cartas às igrejas de Éfeso. As igrejas onde ele tinha autoridade, que ele ministrou, onde ele pregou o evangelho. E aí no meio dessas cartas, no capítulo 2, versículo 7, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você vê que isso é recorrente em toda a carta que ele escreve. Por quê? Você tem ouvido, irmã? Tem, né? 2. Eu também. Mas a gente tem ouvidos e às vezes a gente não ouve. Por quê? Porque o ouvir, ele é uma percepção mais apurada. Assim como o olhar. O ver, eu vi. Olhei aqui, a irmã, estou vendo um monte de irmã de verde, um monte de irmã de branco. Eu vi. Agora, eu olhei para aquela irmã e eu falei, que colar bonito. É diferente, essa rosa. Sabe? É a percepção do detalhe. João viu, mas ele olhou. João ouviu, mas ele escutou. E aqui, ele está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque ao vencedor, eu dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu já ministrei essa palavra aqui sobre os encontros no paraíso, no jardim. E a única vez que aparece a palavra paraíso aqui, no sentido da tradução de jardim, é aqui em Apocalipse. Ou seja, Deus está falando, aquele que for até o final, ele vai voltar para o paraíso. Ele vai voltar para o jardim. Por que isso? Porque o destino do vencedor é voltar para o lugar de intimidade. Que lugar de intimidade é esse? O jardim. Aonde a gente foi estabelecido para ter relacionamento. Aonde nós deveríamos fazer dos ambientes de culto esse lugar. Aonde a gente deve se desprender de tudo e entrar nesse ambiente. Por quê? Porque foi lá que nós caímos. Poliana não estava lá. Pois é, eu também não. Mas eu também não estava na cruz. E hoje eu tenho acesso por causa de Jesus. Então, aquilo que trouxe a condenação, mas tem resposta e tem solução. E eu preciso acessar. Jesus veio para dar esse acesso. Então, voltando aqui para essa convocação de João, a quarta coisa que aconteceu, Apocalipse 4, versículo 1.
Irmãos, eu fui grifando a Bíblia inteira, toda vez que aparecia o verbo ver, o verbo olhar, o verbo escutar, o verbo se mover, arrebatar. Todos esses movimentos de João, era como se eu olhava na Bíblia e ressaltava aquela palavra como se fosse no cinema. E a minha Bíblia está toda marcadinha. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui. Está vendo os negocinhos amarelos? Eu fui colando para poder entender esse ressalto no texto. E o Senhor me mostrava que Apocalipse 4, versículo 1, vai dizer: depois dessas coisas eu olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu. Você já viu o céu aberto? Estou falando de visão espiritual mesmo. Você já viu, contemplou o céu aberto? Você gostaria de ver o céu aberto? Esse texto me motiva a buscar esse tipo de revelação. Porque Jesus disse assim: eu vou deixar uma oração para vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino dele está onde? No céu. Para ele vir para a terra, eu preciso enxergar isso. E lá no final da oração, ele vai dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual a vontade do céu? Eu preciso ver. Eu preciso entender. Eu preciso saber. Eu preciso crer. Eu preciso acessar para eu poder trazer. Então eu preciso ter essa porta aberta. E ele vai dizer, olhou e ele viu essa porta aberta. E ele, pela primeira voz que ele ouviu como som de trombeta ao falar com ele, e essa trombeta aqui era o próprio Deus. Por quê? Como que você sabe disso, Poliana? Porque é a primeira vez que ele usa a trombeta como forma de comparar a voz. E depois, ao longo do texto, ele vai dizer que a voz do Senhor é como voz de muitas águas, é uma voz impetuosa, é a voz de trombeta. Ele vai mostrando que é muito semelhante. Então, eu entendo que João identificou que essa voz não era uma voz mais do anjo, não era uma voz mais natural. Ele estava ouvindo a voz do Senhor naquele momento. E ele olha, e a perspectiva é: sobe para cá. Ou seja, João está na porta do céu, ele já foi arrebatado. Ser arrebatado já é algo tremendo, não é verdade? Ser levado a um nível das regiões celestiais já é algo tremendo de se vivenciar. Agora eu fico imaginando, porque eu vou viajando assim no texto. Eu imagino ele na porta do céu, a porta do céu, ele vendo aquilo tudo, e a convocação é: sobe para cá. Tem níveis maiores. Só que não é de qualquer jeito, não é qualquer um. Você vai precisar passar por tudo isso. E aí, quando você chegar na porta do céu, o Senhor vai falar: sobe para cá. E ele diz: sobe para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. E ele, imediatamente, eu me achei em espírito. E eles armado no céu um trono. E no trono alguém sentado. Gente, que visão gloriosa. Porque ele estava vendo. Ele estava vendo tudo. Mas uma hora ele olhou. Ele parou e contemplou. Você está conseguindo entender a diferença? Porque quando ele contemplou, ele não só viu a porta do céu aberto, mas ele ouviu a voz: sobe. Ele recebeu a convocação, e quando ele entende que ele tem esse acesso, ele vai ver o trono. Quem está no trono? O Pai está no trono. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltou para o Pai, ele se sentou à destra de Deus Pai no trono. Imagina a grandiosidade desse trono. Imagina qual foi mesmo em espírito, como autônito, ele era homem, como nós. Eu não sei quem aqui teve experiência já de ter visões espirituais, coisas que você não sabe se você está na terra, se você está no céu, se você está no seu corpo, se você está fora do seu corpo, se você está tendo você está numa exaustão, ou se você está fora da tua realidade. É tão tremendo que tem hora que parece que você está enlouquecendo, porque são coisas sobrenaturais. E João vê o trono. João olha e enxerga o trono, ele vê o trono. Senhor, nós queremos acessar, Senhor, esse lugar. Oh, Deus. A voz do Senhor se manifesta. Ele se vê ali, a descrição do trono. Perceba, esse
Olhar é um ato voluntário. Você precisa decidir, você precisa direcionar os seus olhos. Irmão, eu não sei qual a sua realidade, eu acredito que sejam realidades diversas. Nós temos vivido tempos de muitas lutas, muitas batalhas. Tem vivido um tempo de exaustão, um tempo de sequidão, um tempo que tem faltado alegria, que o amor de muitos tem se esfriado. Mas nós não podemos ser esses muitos. Nós não podemos ser esses. Nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos decidir olhar, nós precisamos decidir a não apenas ver, mas nós precisamos decidir a esse nível. Esse olhar, ele vai requerer uma contemplação. Às vezes a gente entra no culto tão no automático. Vai cantar uns louvores, 3 louvores, e vai vir a ofertório, vai vir a palavra de campanha, vai vir uma palavra profética, vai vir uma oração, e vai vir a palavra, e acabou, e já tem que estar em casa, e tem que ter horário para começar, e também tem que ter horário para terminar. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas eu fico me perguntando que às vezes o Espírito está querendo mover, está querendo curar, está querendo fazer, está querendo abrir o céu, está querendo te levar a outro nível, e a gente está com o nosso Cronos. João foi para outro nível. Se a gente quer acessar esse lugar, a gente precisa desligar desse tempo aqui. A gente precisa não se preocupar até em dormir. E eu tenho falado isso para o Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade quando eu não durmo. No outro dia eu pareço que eu não consigo. E eu tenho falado para o Senhor, Senhor, se esse é o chamado para mim, então fortalece o meu corpo e fortalece o meu espírito para que o meu dia seguinte eu possa ter ânimo. Gente, essa semana para mim foi desafiadora. E na quinta-feira eu achei que eu não ia conseguir fazer nada. E eu resolvi tomar 2 remédios, porque a gente é corpo, é alma e é espírito. E eu falei, eu preciso cuidar do meu corpo. E eu precisava, eu estava entrando numa crise alérgica, os músculos estavam doloridos, eu falei, eu vou. E depois que acabou o meu dia, eu falei assim, nem parece que sou eu. Porque conforme eu tomei o remédio, eu falei, Senhor, faça com que esse remédio faça efeito e que eu consiga cumprir tudo que eu preciso hoje. E quando acabou aquele dia, eu sabia que o Espírito Santo estava comigo nas tarefas mais... Sabe o que eu passei fazendo o dia inteiro, irmã? Arrumando casa. Mas não é arrumando casa assim, limpando, passando, não. É tirando uma bendita cera do meu piso que estava me incomodando. E aquilo não saía por nada. E tudo tem uma lição espiritual. Porque eu passei desde terça-feira com essa missão. E ontem, quando eu deitei, eu falei assim, Senhor, me explica. Por que o Senhor me fez isso? Sabe o que eu entendi? Irmão, porque tudo tem lição. A gente aqui não pergunta para Deus. Quando a gente tem esse nível, ou quer manter um nível de intimidade, você pergunta. Se Ele tiver para te responder, Ele vai te responder. E sabe o que o Senhor falou, Lani? Sobre aquela ministração. Tinha coisas encrostadas. E agora saíram. E eu estou limpando. Irmã, uma cera que meu esposo queria que passasse, passou no piso. Só que ela encrostou de tal forma que toda vez que passava um pano, aquilo parecia que ficava sujo. E aí eu fui passar um removedor. E aí o removedor tirava assim, uma parte da cera e a outra não. Aí ficou aquele negócio tipo manchado. Toda vez que eu olhava, eu tinha a impressão de que a casa estava suja. E estava mesmo. Porque vai grudando. E eu cheguei no nível que eu falei assim, isso precisa sair. E eu comecei a limpar. Só que para eu limpar, eu tive que passar um produto muito mais poderoso e eu tive que me ajoelhar. E eu passei o dia inteiro com uma esponja de aço assim, ó, em cada cômodo da casa. Eu comecei na terça-feira e terminei ontem. E ainda não terminei um cômodo e meio. Tá vendo meu joelho? Sabe o que o Senhor falou comigo? Quantas horas você tem ficado ajoelhada assim, orando de novo? Tudo tem lição. E eu falei, eu estou entendendo, Senhor. Mas quando eu acabei, eu falei assim, eu venci. Porque aquilo que nem eu me achava capaz, se eu venci aqui, eu vou vencer no mundo espiritual. Se isso aqui é reflexo do mundo espiritual, algo o Senhor está fazendo aqui. E tem que começar dentro da nossa casa. E alguém tem que se colocar nessa brecha. Eu lavava o chão e eu ficava assim o tempo todo, Senhor,
só na segunda-feira eu estudei. Eu anotei tudo e falei, eu só anotei. Isso aqui, os 10 passos, veio ontem à noite. 7h pouca da noite, enquanto vocês estavam aqui, eu estava ouvindo, eu estava conectada no YouTube, e o Senhor começou a me falar isso aqui. E eu falei para Deus, enquanto eu limpava a casa, e eu esfregava, e eu falava, Senhor, e Apocalipse? E João? E o que tem a visão? E o que tem o trono? E o Senhor não falou nada comigo. No final, quando eu já tinha limpado tudo, que eu já tinha saído, eu já tinha ido fazer unha, eu já tinha secado o cabelo, e aí eu sentei de frente para o computador, e eu peguei tudo que eu tinha guardado, e eu falei, Senhor, e essa palavra? E o Senhor me falou isso aqui. Agora você entende. São níveis, irmãs. E nada no mundo espiritual vai acontecer se no mundo natural a gente não resolver. Área familiar, conjugal, filhos, relacionamentos, ministério, não tem como. Se está desalinhado aqui, nunca vai estar alinhado lá. A gente precisa alinhar aqui, senão a nossa visão de lá é corrompida. E a gente ainda corre o risco, como João, de se prostrar diante do anjo. E eu só acho que Deus deixou 2 vezes esse versículo aqui como um alerta. Eu botei escrito isso na Bíblia, alerta. Ainda botei aquele sinal de interrogação assim bem grande. Mas ele olhou. No capítulo 14, no versículo 14, ele diz assim, eu olhei, e eis que uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa e ouro, e não na mão uma foice afiada. No versículo anterior, ele descreve como o trono, ele fala como se ele estivesse vendo o Pai, Deus. E me parece que nesse versículo 14, ele está falando que viu o Filho, né? Porque ele diz assim, ele estava sentado semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem, Ezequiel, né, quando vai falando sobre o Filho do Homem, ele fala, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Porque quem vai voltar e separar o joio do trigo é Jesus. Quem vai fazer essa separação é Ele. Então eu vejo João tendo aqui ele olhou 2 coisas, ele viu, mas ele olhou o Pai e o Filho. 5º passo, ele viu a visão espiritual. E aí a gente vai ver várias vezes João dizendo, eu vi. E eu vou ler para vocês aqui tudo que eu separei que ele viu. Porque depois que ele olhou, vê que é o contrário. Depois que ele olhou com contemplação, aí ele viu. Aí ele viu, mas ele não viu o que era natural, ele viu o que era espiritual. A nossa visão precisa ser purificada pelo olhar de Cristo, para a gente poder ver. E diz assim, eu escrevi aqui, e eu quero ler para você. Ver é um processo de percepção mais passivo. Pode ser imediato, frio, como eu falei aqui, descrevendo vocês. Mas para estar no lugar sobrenatural, ele viu de forma simples, o que não era simples. Quer ver? Ele vai descrever, olha tudo que ele viu, que parecia simples, mas que com os nossos olhos naturais e simples a gente não vai enxergar. E qual a lição que eu tiro disso? Deus não quer que a gente apenas veja. Deus quer que a gente olhe, contemple e veja o que Ele quer nos mostrar. Ah, Poliana, mas você está vendo tal coisa. Não é o que eu estou vendo. É o que Deus quer te mostrar. Você não tem o mesmo chamado que eu, nem o mesmo dom que eu, nem o mesmo propósito que eu. Você tem que entender o que Deus quer que você veja. O tempo que você está perdendo, pelo que a tua irmã está vendo e você está vendo o que ela está vendo, você está deixando de ver aquilo que Deus tem para te mostrar. E é esse lugar que a gente precisa entrar. No lugar de identidade. No lugar de identidade. Você foi chamada para ser mãe? Então entra para dentro da tua casa e veja o seu filho. Olhe para o seu filho. Contemple o seu filho. Crie o seu filho e envie o seu filho. Porque se a mãe de John Wesley não tivesse criado ele do jeito que criou, ele não seria John Wesley. E eu acho interessante porque eu estava lá raspando o meu piso e o Senhor me fez lembrar.
Porque teve uma hora que eu estava lá no chão e o meu filho se chama João. E ele estava em casa. E eu pedi a ele um auxílio. E quando eu chamei ele, e ele veio, eu estava ajoelhada e a minha bermuda estava batendo assim no meu joelho, eu puxei. E na hora eu lembrei que quando a mãe de João Wesley falava, ela tinha diversos filhos, acho que eram 11, né? Eram muitos filhos. E ela falava assim para eles: quando vocês entrarem na cozinha e vocês me verem com avental sobre a cabeça, vocês entendam que eu estou no lugar secreto. Não me interrompam. E ela cobria a cabeça, e eu fico imaginando, 11 crianças dentro de casa. Aí um sai correndo para pegar uma água, alguma coisa, e entra e vê. Eu acho que ele saiu assim, ó. Na ponta do pé. E uma vez eu ensinei para o meu filho, foi uma experiência em 2020, na pandemia. Estava eu, a pastora Lani e a Michele, de Guapimirim. A gente estava orando, lembra? Pelo WhatsApp. E o Senhor tomou a gente no WhatsApp. A gente estava em vídeo. E eu achei que eu fosse ser arrebatada naquele dia, porque eu fui tomada. E eu me ajoelhei, eu deixei o telefone assim, e eu peguei um papel e eu escrevi assim para o meu filho: se eu apagar, se eu desmaiar, se acontecer alguma coisa comigo, você liga para a tia Lani e liga para o seu pai, mas não se preocupe comigo. O Senhor me fez lembrar isso. Preparem os seus filhos para que eles entendam o mundo espiritual. Quando João entra correndo no meu quarto falando que eu estou lendo a Bíblia, eu falo: shh, eu não consigo te ouvir e ouvir a Deus ao mesmo tempo. Espera aí, deixa eu acabar aqui. Aí ele sai. Não que eu seja perfeita, irmãs, eu tenho muita dificuldade na maternidade. Mas tem coisas que eu tenho ensinado a ele. Quando ele me ouviu falar que eu estava estudando sobre o Evangelho de João e sobre Apocalipse, ele falou assim: eu sou esse João. Eu falei: glória a Deus. Só que você vai ter que passar pelo que João passou. Falei para ele. Aí ontem, eu saí para fazer a unha e falei assim: você já leu o Evangelho de João? Porque domingo tem aula e você tem que estar com o livro todo lido. Aí ele: mãe, porque ele tem dificuldade para ler, então eu boto ele para ouvir. Ele falou assim: mãe, eu ouvi boa parte. Eu falei: peraí que eu vou ver se isso é verdade na hora. Abri aqui o meu mapeamento de tudo que ele acessa no celular. Estava lá, 54 minutos da Bíblia. Aí eu peguei e falei: parabéns. Porque eu fiz um trato com ele a semana passada para essa. Você quer jogar quantas horas no videogame, no celular? Mãe, me dá 1 hora para tal jogo, outra hora para tal jogo. 2 horas? Eu te dou. Você vai ter que orar e ler livro 2 horas também. Porque Jesus não pode perder para o teu jogo. Se tu não fizer isso numa semana, na outra semana eu vou diminuir todos os tempos de jogo. Ontem veio ele: mãe, me dá mais 1 hora. Peraí, deixa eu ver aqui. Quantas horas você leu a Bíblia? Cadê o livro que você terminou de ler? Ah, então eu vou te dar. Aí hoje o pai dele estava rindo, porque eu vim para cá, e ele foi lá dentro do carro, que eu tinha guardado o celular, pegou o carro, porque ele mandou uma solicitação para eu liberar tempo para ele jogar. Porque ontem eu dei a palavra a ele que ele podia passar a tarde toda jogando. Eu ia estar aqui, o pai ia estar trabalhando, ele ia ficar com a avó. E aí ele falou, aí o pai dele riu e falou assim: ih, vai ficar bloqueado. Porque eu falei para ele: de manhã eu vou estar pregando, não me manda mensagem pedindo solicitação de tempo que eu não vou te dar. Então ele se antecipou. Por que eu estou contando isso, irmãos? Porque se a gente fosse nem criança, ele tem 14 anos, um adolescente. Mas se a gente se antecipasse para pedir tempo, se a gente se organizasse para as coisas, se a gente cumprisse o que a gente fala com o pai, a gente ia acessar coisas que a gente quer. E eu digo que o João é um sinal profético na minha vida. Porque tem perguntas que ele me faz que não é ele, é o Senhor me fazendo. Tem coisas que ele fala para mim que eu falo assim: Deus está falando comigo através desse garoto. E às vezes são tapas na minha cara. E a gente precisa estar alerta. É por isso que o nome dele é João. Então, a gente percebe, olha aqui o que João viu. Ele viu o livro selado, todo mundo vê livro, mas esse livro não era normal. Ele viu os selos, ele viu o cordeiro, ele viu 7 anjos com trombetas, ele viu um anjo forte trazendo um livrinho, ele viu uma besta, ele viu um anjo. Tem gente que a besta está manifestada e tem gente que não vê a besta. Eu estou falando espiritualmente. O espírito do anticristo manifesta na pessoa, a pessoa não consegue ver.
e outras bestas, né? É sério, irmãs, não é piada, né? A gente ri assim, mas é sério. E a gente às vezes ri da gente mesmo. Porque a gente não consegue enxergar. E quando a gente enxerga, a gente se envergonha. Porque a gente fala, Senhor, perdoa. Perdoa pela imaturidade, pela incredulidade, pela falta de percepção. Estou tão desligada, Senhor. Estou tão ligada a esse mundo, preocupada com a minha roupa, preocupada com a comida, preocupada com isso, preocupada com aquilo. E o que eu devia me preocupada, eu não estou preocupada. Aí ele viu a besta. Ele viu um anjo trazendo um evangelho eterno para ser pregado. Eu achei isso aqui tão tremendo. Porque a gente lê, mas tem hora que os olhos da gente são abertos. O anjo traz um evangelho eterno para ser pregado. Que lá do primeiro século continua sendo ser pregado até hoje. Ele vê flagelos que a terra ainda vai passar por eles. Ele vê um mar de vidro. Ele vê espíritos imundos saindo da boca do profeta. E tem gente recebendo palavras se achando que é profeta e que não é. É espírito imundo. A gente está recebendo achando que é profecia e são profetas de Baal. Eu gravei um vídeo esses dias com a Giovana que veio aqui. Em uma conversa com a Giovana, Deus testificou com a gente. Eu falei, Giovana, a gente precisa fazer uma live. E gravamos isso, falando diante de uma revelação que Deus tinha dado para a pastora Deise. E aí a gente entendeu, porque Deus tinha falado com ela sobre a guerra sonora que estava acontecendo. Só que às vezes Deus vai falando assim, ó, fala ali, fala aqui e encaixa. Aí quando o Senhor me deu o texto, eu falei com ela, e falei com a Giovana, e a gente gravou esse vídeo e o Senhor falava para mim sobre Micaías. Todo mundo queria ouvir a profecia correta, a profecia boa. Todo mundo profetizando o que o rei queria ouvir. Vem Micaías e fala, tão certo como vive o Senhor, vocês vão e não vão voltar. Aí sabe o que eles fizeram? Pegaram Micaías e trancafiaram Micaías. E ainda falaram assim para Micaías, quando trata de pão, deixa ele aí até eu voltar. Ele falou, tão certo como vive o Senhor, se o Senhor não for na minha boca, tu não volta. E a gente está querendo ouvir palavra boa, louvor que só mexe com o nosso ego. Irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, tem algo que eu tenho colocado em oração ao Senhor e falado com o Senhor. Senhor, eu falo assim, Senhor, arranca isso de mim, porque eu não quero entrar no lugar de adoração e ficar como uma julgadora. Mas o meu espírito tem sido incomodado, que tem lugar que você entra para adorar, a adoração é só sobre vitória, é só sobre a gente, nada sobre Deus. É só incentivo para a gente precisa. Mas aonde fica o trono sendo exaltado, entronizado, chamado Deus no local? Está difícil, porque a gente está preocupado com a gente. A gente está preocupado que Deus tem que fazer por nós. Não. Ele já fez o que tinha de fazer. A gente tem que entender o que a gente tem que fazer agora. Aí ele viu os espíritos imundos saindo da boca do profeta, da boca da besta e da boca do dragão. Ele vai ver uma mulher embriagada, ele vai ver um anjo descendo com autoridade, ele vai ver a terra sendo iluminada da glória, ele vai ver o céu aberto, ele vai ver o cavalo branco, ele vai ver o cavaleiro fiel e verdadeiro, ele vai ver anjos clamando pela grande ceia de Deus. Ele vai ver bestas, ele vai ver os reis da terra, ele vai ver anjo com a chave do abismo, ele vai ver tronos, ele vai ver os que estavam sentados para julgar, ele vai ver almas decapitadas por causa do testemunho de Jesus, ele vai ver o trono branco, ele vai ver mortos postos diante do trono, mas ele vai terminar vendo um novo céu, uma nova terra e uma cidade santa. Perceba, Deus vai mostrando para ele conforme o nível. Deus vai mostrando para a gente conforme a nossa capacidade de entrar nesses níveis espirituais. A gente precisa de envergadura espiritual para enxergar, entender, compreender, acessar. Quando João vai vendo, no final, ele vai ver a grandiosidade de tudo. Não é só coisa ruim. E tudo que é de ruim que ele viu são para alertar. Aí ele vai para o outro nível. Ele já olhou, ele já viu. Agora Deus fala para ele, vem e vê. Mas ele já não tinha visto. Ele já não estava ali. Pois é. Mas olha o que existem 4 versículos que ele é chamado para ver e ver.
vou ler com você. Ele vai ser convidado para ver a abertura dos selos capítulo 6 aí, você vai ver o versículo 1, versículo 3, versículo 7, versículo 5. Aí ele fala, vem e vê. Aí ele vê. Agora, quando chega no versículo 9, é interessante, porque aí ele fala assim, ó. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar. Ou seja, os primeiros selos, ele vai sendo convidado. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver, como treinamento. Chega no sexto, ele fala assim, eu vi. Tipo, não precisa mais me chamar, eu já acessei. Eu já entrei aqui, eu já estou vendo. Agora é isso. E aí ele relata os selos a seguir, né? Então, o quinto e o sexto ele já viu. Parece que ele estava num outro nível, sabe? E aí ele vai vendo. Agora, ele também vai ser chamado para esse nível do vir ver. Ele vai ser convocado nesse treinamento para ativar essa visão espiritual dele. Eu entendo isso. Porque quando você é convidado para ir a algum lugar, você pode não ir. Você pode não acessar. E mesmo ele já tendo olhado, já tendo visto, o Senhor chama ele para uma outra etapa dessa visão espiritual. Poliana, por que você está falando isso? Porque eu tenho vivido isso. E hoje eu tenho entendido que tudo que o Senhor nos dá, tem momentos que a gente vai precisar passar por processos mais devagar. Quanto mais devagar a gente passa por esse processo, pode ser duas coisas. Ou uma resistência de nós mesmos, né? A gente não quer, a gente não está passando daquela fase. Você já repetiu fase? Você fala assim, gente, eu já vivi isso aqui. Parece que isso daqui foi ano passado, parece que isso aqui foi não sei quantos anos. É o Senhor dizendo para você, você não passou de fase, enquanto você não passar de fase, eu não posso te levar para outra, então eu estou te apresentando a mesma situação para você passar de fase. E a gente precisa discernir, senão a gente vai ficar na reprovação, e não passa para a fase seguinte. Agora, existe um outro processo. Quando a gente começou, não sei se você reparou, que João fala que ele vai ser tomado. Algumas versões vai falar como se ele estivesse em êxtase, outras ele vai dizer que ele foi arrebatado, outras ele vai falar que ele se achou em espírito. Esse processo nosso, ele é um processo que requer uma capacitação espiritual, inclusive, de níveis de guerra, de níveis de acesso. Então, irmãs, tem hora que Deus vai ter que preparar a gente para acessar aquilo que Ele vai liberar. Tem pessoas no mundo espiritual, pessoas que tiveram acesso e viveram tanto só no mundo espiritual que enlouqueceram. Porque tem que ter um equilíbrio, o corpo, a alma e o espírito. E João recebeu tudo isso de uma carga muito grande. Eu fiquei imaginando esse processo de João. A Bíblia não diz quanto tempo, se esses 22 capítulos foram num dia só. A gente vê muitos processos. Eu acredito que no mundo espiritual, o texto vai dizer que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. A gente não sabe. Mas o nosso corpo, ele foi preparado para estar aqui. Então, as coisas celestiais, a gente vai para o nível espiritual. Você está entendendo? Você está compreendendo? Está sendo claro para você essa minha maior preocupação nessa manhã hoje? Porque eu nunca vi isso em lugar nenhum, irmãs. Isso que eu estou ministrando hoje, eu não peguei no livro de teologia, eu não peguei em alguém que eu ouvi pregando. O Senhor abriu a minha visão aqui e eu falei, Senhor, como eu passo isso? Pregar um livro inteiro numa manhã. Então, a sétima parte é o ouviu. Ele ouviu sobre fatos, mas ele ouviu sobre quem é Deus, sobre o julgamento, sobre salvação. E eu quero ressaltar aqui 3 versículos rapidamente com você. Apocalipse 8, ele vai dizer que ele ouviu um silêncio por meia hora. Ou seja, o Senhor falou para ele, mostrou para ele que existe um tempo que é limitado, porque ele está determinado ali. Agora, é interessante porque o silêncio, ele precedeu a primeira vinda de Jesus. Você lembra quando Zacarias ficou em silêncio por causa de Isabel?
E aí, quando Isabel chega perto de Maria, Maria chega perto de Isabel, Isabel reconhece que Maria está carregando o Messias. E esse silêncio ali vai ser rompido com o estabelecimento de João Batista, de 400 anos ali, né, o silêncio ali daquele tempo, do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para se materializar, então, o Messias. E é interessante porque João vai ouvir um silêncio. Ou seja, antes de Jesus voltar, vai ter esse tempo. Eu não sei quantas de vocês, nesse tempo chamado hoje, 2024, 2023, enfim, vocês têm tido como que eu digo? Esses passos de silêncio, esses tempos, assim, às vezes parece que tem um hiato, assim. Aí você fala, Deus, será que eu não sou mais crente? Será que está acontecendo alguma coisa? Se eu estou em pecado, deixa eu passar um raio-x aqui. Porque o Senhor tem ficado suspendido assim a audição, a voz para algumas coisas. A gente tem que estar atento. Porque esse tempo de silêncio de Deus, ele sempre antecede um manifestar, um revelar de algo. E aqui, João vai dizer que em Apocalipse, que ele viu 30, era um tempo, meia hora. Era metade de uma hora. Então, existe um tempo de silêncio antes de Jesus voltar. Agora, no capítulo 10, versículos ali 1, 4, 8, 9, João vai ver um anjo forte com um livrinho. E esse texto é muito forte, eu vou ler ele aqui com você, porque diz assim, versículo 8 do capítulo 10, a voz que ouvi vinha do céu, estava de novo falando comigo, então não era mais um anjo só, parece-me que o próprio Deus está falando com João. E ele diz assim, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, perceba? A voz vem e fala assim, pega o livro que está na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Imagina o anjo sobre o mar e sobre a terra, ou seja, ele estava em todo o quadrante ali, ele estava no domínio de tudo. E ele iria passar para João um livro. Esse livro era um livro que continha instruções. Todo livro que a gente lê para obter conhecimento. E ele diz assim, eu fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livro. Imagina, João, eu ouvi a voz para você, me dá o livro aí, me dá o livro. Aí João pega o livro, aí ele então fala assim, toma o livro, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas da tua boca doce como mel. Isso aqui é o evangelho, queridos. É a palavra que a gente tem que comer e a gente tem que anunciar. Ele vai ser doce para aqueles que pronunciam, mas vai ser amargo aqui. Sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus, ainda mais quando você está no ofício do ministrar, a espada que está ministrando aí está cortando aqui. Ela é de 2 gumes. Ela corta aí e corta aqui. E ela corta primeiro aqui. Ela entra aqui na profundidade. Porque aqueles que se posicionam em verdade, eles vão ter que viver aquilo para eles poderem... Sabe por quê? Isso é unção. E autoridade para ministrar. Então, a gente às vezes almeja determinadas coisas, mas a gente tem uns requisitos. Ele fala, pega, come. Então, ele precisava profetizar. Ele fala, tomei o livro da mão do anjo, devorei, na minha boca era doce como mel, porém amargo o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Eu tenho dito isso por causa do ofício profético, que muitos querem profetizar. Poucos entendem o ofício do profetizar. E aquilo que ele traz consigo. Aí depois, no capítulo 21, ele fala assim, versículo 3. Ele fala, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia assim, isso é lindo, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e ele será o Deus deles. Isso aqui é tão tremendo, eu não vou ter como falar tudo isso, mas eu vou resumir. Lá em Êxodo, quando Deus vem para falar com Moisés para tirar o povo do Egito, Deus fala assim, eu quero que eles sejam o meu povo e eu vou ser o Deus deles. E depois em todo
o tempo, Deus vem dizendo sobre esse estabelecimento. E aí, quando João escreve o Evangelho, ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí, logo depois, ele fala assim: ele tabernaculou entre nós. Ou seja, ele habitou, ele se fez habitação. Por quê? Porque no deserto, quando eles saíram do Egito e foram para o deserto, a primeira habitação deles foi em cabanas. E aí o Senhor fez a configuração de tudo como Deus no centro e as tribos divididas ao redor. O tabernáculo vai ser construído exatamente dessa forma. E quando Jesus vem, ele se tabernaculou, é a mesma palavra, ele se encarnou, ele se tornou o Verbo. E aí agora João, lá em Apocalipse, ele tem essa revelação e ele ouve essa voz, e essa voz diz para ele: fala, escreve, né? Ele está escrevendo. Ele diz: ouvi a voz, eis aí o tabernáculo de Deus. É Deus dizendo assim: olha, eu cumpri com tudo que eu falei, eu vim até o final, e Deus então está vindo habitar. Só que isso aqui, irmãos, nós ainda vamos viver, mas é aqueles que permanecerem. Aqueles que vão permanecer até o fim, que vão voltar para o jardim, para esse lugar de intimidade onde a gente nunca mais vai sair, onde a habitação será estabelecida eternamente. Você consegue entender esse nível? É isso que o Senhor sempre quis. E Ele ainda deseja que seja assim no tempo de hoje. Então, o outro nível de João é medir. E eu já estou finalizando. E a gente sempre vê Ezequiel quando mede, né? Vão medir a profundidade, águas que batem no tornozelo, no joelho, nos lombos. Chega no momento que ele tem que mergulhar. Eu sempre li na Bíblia sobre medição. Ele sempre fala sobre uma corda de medir. E essa medida você mede o quê? Distância. A forma aproximada, um instrumento. Só que eu fui para o dicionário procurar sobre medir, e tem uma descrição que eu nunca tinha visto, e diz assim: medir é determinar o valor ou a importância de algo. Apocalipse 11 diz assim, ó: por que eu estou indo e vindo? Porque cada ação dessa eu fui do começo ao fim. Agora a gente está em medir. Só tem uma vez em todo o Apocalipse que vai falar sobre medir. Apocalipse 11 diz assim: foi dado a um anjo um caniço semelhante a uma vara, como parecido lá com Ezequiel. E ele diz assim: e também foi dito para mim, dispõe-te, olha que interessante, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que aquele adoram, mas deixa de parte, ou seja, de fora, o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calçarão os pés da cidade santa. Eu falei: meu Deus, o templo não existia mais. Já naquele tempo de João, ele já não tinha mais o templo. Ele não tinha acesso ao templo. Por que Jesus está falando por que Deus está falando para ele para medir um santuário que ele saberia, por exemplo, que nosso tempo hoje não existe? O templo de Salomão, o templo não existe. Por que Deus está falando sobre isso? E aí, o que Deus me mostrou? Quando ele fala mede o santuário de Deus, esse santuário aqui era o lugar santo, onde só o sumo sacerdote oferecia o sacrifício. Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, ele se tornou o sumo sacerdote e nos tornou sacerdotes. E ele quebrou, ele rasgou o limite de acesso, onde todos, então, poderiam entrar no Santo dos Santos. Quando ele fala medida, e a gente entende a medida como esse determinação do valor e importância, eu entendo Deus falando para João assim: veja a importância desse acesso a esse santo lugar, a esse lugar extraordinário, onde você tem acesso direto ao trono da graça. Mede isso, vê esse valor. Eu estou mostrando a você, João. Mas eu entendo que Deus está dizendo para a gente, sabe? Você também tem acesso para medir esse lugar. Você tem como se agradar desse lugar. E ele fala sobre o altar de incenso. Você sabe que o incenso na Bíblia vai falar sobre as orações dos santos. E o lugar santo só podia ser acessado pelos sacerdotes. Então,
Ali onde tinha o lugar santo, tinha a mesa dos pães, que era Jesus, o pão da vida, o altar de incenso, as orações, e o candelabro, Jesus, a luz do mundo. Me parece uma sinalização, através de João, ele dizendo assim, não esquece do conceito. Não estou dizendo do lugar físico, mas do conceito, que é espiritual e não muda. Então, ele fala para medir. E o penúltimo, o texto de João, ainda aqui, Apocalipse 11, versículo 19, vai falar assim, abriu-se então o santuário de Deus. Aí, quando eu vi isso, eu falei, ele acabou de mandar medir, agora ele disse que abriu-se. Presta atenção, quando a gente abre, eu abri. Quando uma outra pessoa abriu, ele abriu. Mas me parece uma porta automática, que quando João passa por todas essas fases, o verbo seguinte que vem é abriu-se. Parece que o Senhor então fez assim, ó. Depois de tudo que ele viu, abriu-se. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Você lembra que João foi levado à porta do céu, convidado a entrar, que ele viu o trono. Ele viu tudo isso, foi vendo, ouvindo, vem e vê, só que aqui é como se ele... Sabe aqueles desenhos que passa tudo assim correndo, aí volta lá no começo o replay, aí abriu-se, automático. João viu o que se achava no céu, e ele viu a Arca da Aliança no santuário. Eu não sei se você é bom de Bíblia para recordar que a arca sumiu. Nem os historiadores sabem onde está essa arca. Existem 3 teorias para essa arca. Que o rei enterrou, a outra que os povos pegaram e está enterrado lá ainda onde é hoje o lugar onde eles falam a esplanada do templo, e a outra que ele foi destruída mesmo pelos assírios na época. Ninguém sabe da Arca da Aliança, mas a Arca da Aliança representa a presença do Senhor. E Apocalipse diz aonde está a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está no céu. Porque a Arca da Aliança é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne e está entre nós. Ele era no princípio e ele é no fim. O texto vai dizer que abriu-se, acha-se no céu e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Deixa eu te falar, o lugar onde o Senhor está, não é aquelas imagens que a gente vê, aquele monte de anjinho, aquele monte de nuvem. É um movimento celestial, diz que tem saraivada, trovão, relâmpago, vozes. Há um manifestar da natureza, porque ninguém pode conter a glória do Senhor. E a arca está ali, no meio. E abriu-se essa visão para João. Irmãos, por último, Apocalipse 17. Você está comigo até aqui? Amém. Apocalipse 17, versículo 3. Vai dizer assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher montada. Na sequência dos verbos, você vê que o santuário se abriu no capítulo 11. Ele foi transportado no deserto no capítulo 17. Os teólogos dizem que não se sabe ao certo se todas essas visões estão numa ordem cronológica dos acontecimentos. Alguns acreditam que não, por causa desse ir e vir. Só que quando eu fui colocando todas essas questões, é uma interpretação assim, baseada naquilo que também é experiência, mas interpretação aqui da Bíblia. Nada que o Senhor nos mostra, Ele deixa de nos expor. Eu acredito que João, ele viu tudo, ele ouviu tudo, ele mediu, ele foi exposto a tudo isso. Mas Deus deixou claro que em alguns momentos nós somos levados ao deserto. Em Oséias vai dizer que ele nos leva ao deserto para nós nos encontrarmos com ele. Então, se você tem aquela frase na boca, né? Eu estou no deserto, o Senhor me levou para o deserto. Então, Deus está te levando no deserto porque você se perdeu em alguma área. Eu digo perdeu assim, irmão, no sentido de o Senhor quer aprimorar alguma coisa. E Ele te leva nesse deserto porque o texto vai dizer que Ele vai falar do amor dEle. Olha que lindo. A gente está achando doloroso ir para o deserto, mas Deus está querendo se revelar em amor
No deserto. Porque no deserto, a escassez de água faz eu valorizar mais a água. No deserto, a sequidão me faz ter mais vontade de acessar aquilo que eu não teria acesso. Então, o deserto é um impulsionador para poder me levar em alguns lugares, em alguns ambientes espirituais. Ele foi transportado em espírito, ou seja, ele só viu uma mulher montada numa besta escarlate. E aí, se você depois for estudar sobre isso, não é esse nosso intuito aqui. O que eu quero te dizer com isso é, presta atenção nas vezes que ele vai ser transportado em Apocalipse. Primeiro transporte espiritual. Depois que ele foi arrebatado, ele foi transportado. Você lembra de Filipe, que estava pregando a um eunuco, e ele está correndo junto com... Esse é poderoso, né? Ele corre junto com a carruagem. E ele está pregando, e ele fala, por acaso tem algo que me impede de ser batizado? Ele fala, não, tem água ali. Ele para a carruagem, ele batiza o eunuco, e ele é transladado, ele é transportado para outra cidade. É isso aqui que está acontecendo com o João. Ele estava num ambiente espiritual, só que ele é transportado para 3 vezes. Olha só, o primeiro, ele é transportado para o deserto. 3 vezes não, 2 vezes. Agora, olha o segundo transporte e último de João. Eu acho que eu já até li, capítulo 21, versículo 10. Eu vou ler o 9 também, tá? Diz assim, então veio de um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo assim, vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha. Olha só, aplica isso espiritualmente. Ele é convidado, vem, eu vou te mostrar. Ele foi. Ele foi transportado. Ele foi e foi transportado. Que níveis são esses? Dentro do transporte para onde ele foi levado para uma alta e grande montanha. Que montanha é essa? Que está acima de tudo. Que alcança o trono e alcança a visão de tudo que João está vendo. Você lembra que Jesus fala sobre isso, o Antigo Testamento vai falar que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, quando ele é questionado sobre que lugar deveria se adorar. E Jesus muda a questão de lugar, não é o lugar, é como. E ele vai ser transportado aqui porque a grande guerra era que montanha, se era em Gerezim, se era... Que monte que é? Eles estão sempre preocupados com o monte, que monte que é? E aí Jesus, no último momento aqui, isso aqui são os últimos capítulos, 21 e 22, ele é transportado para uma grande montanha. E ele, então, vê a cidade santa. Imagina essa visão, irmãos. A gente não consegue ver um globo terrestre aberto. Ele vai ver a grande cidade, a santa cidade, Jerusalém. E esse momento que João está vendo é o momento mais glorioso que a gente vai viver. E eu vou estar lá em nome de Jesus. Porque essa cidade, ela vai descer do céu da parte de Deus. São os que morreram no Senhor, os que foram arrebatados, aqueles que estão em Cristo, aqueles que permaneceram até o fim, aqueles que estão esperando, e eles vão descer para casar. O casamento está sendo efetivado, eles estão descendo, a Nova Jerusalém está vindo. A gente vai para o céu, a gente canta sobre isso, mas a gente não vai morar eternamente no céu. O texto diz que a gente vai voltar com Cristo e ele vai reinar sobre a terra. E por isso falo novo céu, uma nova terra. Eu não estou discutindo escatologias aqui, que estão várias reversões. Eu estou dizendo o que é concreto. Todos concordam com isso. Independente de quanto tempo, de quantos anos, arrebatamento, a verdade é, no final de tudo, a Nova Jerusalém vai descer. E o Senhor vai estabelecer o reino. É uma nova terra. A terra vai ser restaurada, de novo restaurada ao início de tudo, o jardim. É isso que o Senhor vai fazer. E aí, ele vai para essa montanha, ele vê Jerusalém que descia do céu. E aqui, no versículo 11, ele diz assim, ó: a qual tem a glória de Deus,
E o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí ele vai descrever a Nova Jerusalém, que a gente até canta muito sobre isso, né? Tem algumas canções que cantam. Isso é muito tremendo. O seu brilho semelhante a pedra preciosíssima. E ele vai continuar a descrever tudo isso. O que eu queria compartilhar nessa manhã com você, dentro desse livro de João, nesse lugar secreto que a gente tem buscado. Talvez, irmãs, eu não vou ser inocente aqui em acreditar que todas nós vamos ser transportadas para esse nível de imediato. Eu só estou dizendo para vocês que é possível. E tem acesso àqueles que se disponibilizarem, se disporem, que estiverem dispostas a entrar nesses níveis. Talvez você vai dizer, poxa, Poliana, eu estou frustrada, sabe? Porque eu estou naquele nível que eu não consigo ficar nem 10 minutos orando. Às vezes eu não consigo nenhum, a minha mente já fugiu. Então, irmãs, o nosso desafio hoje é, vamos começar no nível que a gente está, naquilo que a gente foi chamado para fazer, mas a gente não pode ficar estagnada. Algumas de vocês têm palavras há muitos anos. Você vai ser isso, você vai fazer aquilo, mas o que você correspondeu a Deus para ser quem Ele falou que você vai ser? Eu costumo dizer que muitos dizem, eu sou chamado para ser professor de escola bíblica, eu sou chamado para ser pastor. Tá, você já estudou? Você já leu pelo menos a Bíblia uma vez? Você sabe sobre a história da igreja? O que você precisa aprender? Aí eu vou cuidar das crianças. Você já se debruçou a estudar como Jesus agia com as crianças, como que ele fazia? Porque a gente tem que começar de algum lugar. Eu não vim aqui para jogar um balde de água fria em você e dizer assim, eu não estou no nível de João. Eu vim aqui para te incentivar a dizer, eu preciso sair do nível que eu estou. Eu preciso ir para um lugar mais profundo. Eu preciso entrar em ambientes que estão disponíveis para mim. Quais são? Só você pode saber com o Senhor. Alguns eu sei para mim, outros eu nem sei. Está difícil saber para mim. Eu acredito que para você às vezes também. Mas a gente tem uma certeza. O Senhor disse. O Senhor falou com João. E o Senhor tem desejado que entremos nesse nível. Porque Ele não veio buscar só João. João já não está mais entre nós. Ele espera que profetas se levantem entre nós. Ele quer que pastores sejam levantados entre nós, evangelistas, mestres, aqueles que vão conciliar, aqueles que vão exortar, aqueles que vão patrocinar, aqueles que vão cuidar, mas entre nós. E o que nós temos feito? Essa é uma manhã de reflexão. Essa é uma manhã de nós olharmos para dentro de nós e dizermos quem eu sou, aonde eu estou, aonde Deus disse para eu estar e por que eu ainda não estou lá. Agora, se eu estou numa caminhada e eu estou galgando, amém, glória a Deus, mas vou te dizer, tem mais, tem muito mais. O céu não tem limite. Nada. A palavra de Deus diz que só quando Ele voltar é que toda revelação vai ser compreendida. Até lá, irmãos, tem muita coisa para Deus enviar, revelar e está esclarecendo para a gente. A questão é, quem você é? Aonde o Senhor disse que é para você chegar? Se esforça, irmão, nessa manhã, irmã. Se esforça para chegar nesse lugar. Como? Aí eu vejo o sonho. O Espírito Santo tem buscado impulsionar. O Espírito Santo tem feito um esforço. E aí eu entendo. Tem coisas que só vêm, né, pastora? A gente estava falando sobre isso ali. Tem coisas que só vêm quando a gente sobe aqui. Tem coisas que Deus só esclarece quando a gente está aqui em cima. Ele vai juntando assim, pim, 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 quebra-cabeça. Eu costumo dizer isso o tempo todo. Eu falo, tem um quebra-cabeça que parece que é infinito na minha vida, que quanto mais eu encaixo, mais peça chega. O Senhor me lembrou algo. Em 2020, antes da pandemia, o Senhor me disse uma frase, a era do Espírito Santo. E eu perguntei, como? E eu compartilhei com o profeta dessa nação.
E ele começou a rir. E quanto mais ele ria, mais eu ficava angustiada. Porque eu falava, ele está rindo de mim, para mim? Não sei. E ele falou, você está ouvindo. Eu achei aquilo sensacional, né? A forma de didática dele. Estou ouvindo o quê? Não estou entendendo nada. Só ouvi. E eu falei, Senhor, todo dia eu orava, o que é isso? E eu entendi. O Senhor falou comigo em 2020, Ele estava fazendo um romper. Todo mundo sabe que a gente viveu em 2020. Não foi o Brasil, foi o mundo. Era como o Senhor saculejando literalmente a terra e dizendo assim, o governo que está na terra é o Espírito Santo. Porque eu fui para o Pai, eu estou com o Pai, mas eu deixei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que ensina todas as coisas. Só que muitos de nós estávamos enjaulando o Espírito Santo. E ele veio num saculejo dizendo assim, o governo ainda é meu. E no tempo do Senhor, começou um rebuliço na terra. Você duvida disso? Tem 4 anos. De 2020 para 2004, você viveu já quantos anos? Não foi não, irmã? Eu já vivi uns 10. É muita coisa que está acontecendo, muita mudança. É o tempo kairós de Deus se encaixando no nosso cronos e dizendo assim, o governo é meu, eu faço do jeito que eu quero, eu vou mudar do jeito que eu quero, mas é só quem está aberto e disponível. Então, o Espírito Santo, nesse sonho, eu estou entendendo, ele está fazendo muito esforço com alguns, mas tem pessoas que estão estagnadas, estão distantes da realidade, e o Espírito Santo está fazendo a parte dele. Antes de Jesus ir para o Pai, ele deixou a instrução. Quem escreveu isso foi João, o apóstolo. Isso é tremendo. Senhor, a tua palavra é maravilhosa. É um entendimento, uma compreensão, uma revelação, uma clareza que o Senhor está trazendo nesse tempo. Que, veja, irmãs, o que o Senhor está falando é o seguinte. A mesma mente, a mente de Cristo que estava em João, ela está disponível para nós, para dar revelações específicas na sua área, para você ser alguém certeiro naquilo que Ele quer fazer, com revelações exclusivas, coisas secretas, o oculto do Senhor. Porque Ele conhece a mente de Cristo. E João vai escrever sobre isso, ele vai falar sobre esse Espírito da verdade. E ele vai falar sobre o que Ele veio fazer. Então, queridas, busca no Espírito. Ah, Poliana, eu tenho o Espírito. Amém, eu creio que você tem o Espírito, mas eu quero entender a que nível o Espírito tem acesso a você. Que nível o Espírito que vai dar testemunho de Jesus está atuando em você. Olha, João 16 vai dizer que Ele é o Consolador, que Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele está tendo que convencer o cristão do pecado, da justiça e do juízo. Era para Ele estar convencendo o mundo, mas Ele está tendo que convencer a gente primeiro. A gente está pregando para crente, a gente está fazendo evento para crente, e é necessário, sabe por quê, pastora? Porque se a igreja não se estabelecer, a gente não estabelece ninguém. Jesus vai voltar para buscar a noiva dele. Que noiva é essa? Que forma é essa? As 5 nécias lá não tinham a reserva. Se elas não tinham a reserva e acabou o óleo delas, elas não tinham o óleo. Você está entendendo? E aí elas queriam julgar as outras e muitas não entendem. Por que as outras 5 não queriam dar? Porque elas não queriam dar? Porque se faltasse o óleo, elas não ficariam sem, elas também não teriam a reserva. E aí? Aí ficaria todo mundo, as 10. Nenhuma nem outra. Qual é o óleo que você tem reservado? O texto vai dizer que ele vai guiar toda a verdade, anunciar o que há de vir. Por que a gente não está sabendo o que está para vir? Por que a gente está sendo pego despercebido? Ele diz que vai glorificar o Pai. O que está acontecendo, irmãos? O que está acontecendo? Existe um agitar em meu espírito, que eu tenho falado isso com as minhas irmãs aqui. Tem dia que eu choro com essas aqui no telefone, no WhatsApp. E eu falo para elas, eu não estou entendendo, eu preciso de uma compreensão do Senhor. E a pastora Deise sempre com muita graça fala, calma, Poliana. Esses dias eu falei para ela, pastora, eu acho que eu estou fora do tempo de Deus. Ela falou, você não está.
Se você tivesse, Deus não estava falando com você o que Ele está falando. Há um desespero no meu espírito de estar alinhada com aquilo que Deus está querendo. E essa inconformidade, eu falei para a pastora Lani, eu entendo que é uma inconformidade por causa do ministério, do ofício que o Senhor tem me dado, para despertar. Se eu pudesse, irmãs, eu não posso, mas o Espírito pode e eu estou aqui por isso. Como eu disse para você, eu estou aqui para trazer essa revelação daquilo que o Senhor está trazendo para esse tempo, para te despertar no Espírito. Para te conduzir como mulher, como esposa, como mãe, como avó, como serva, como ministra do Evangelho, como ministra da adoração. Nós precisamos entrar em outro nível. Nós precisamos romper. Nós precisamos sair dessa mesmice. Nós precisamos sair desse culto frio. Nós precisamos sair dessa complexidade que nós montamos de estrutura. Nós precisamos viver esse secreto. Nós precisamos externar esse secreto. Porque uma vez que eu vou no secreto, eu tenho que trazer esse secreto para fora. Eu não posso ser também só lá no secreto. Se isso não se externar, tem alguma coisa errada. Então, nessa manhã, eu quero te ativar no Espírito, sabe? Que você fique com raiva dessa situação. Que você fique inconformada com o nível que você está. Que você olhe agora para você, para a sua vida e fala: Senhor, eu sei que tem mais e eu quero mais. Não para minha vaidade, não para minha soberba, mas para que eu alcance a plenitude do Senhor, a plenitude do que eu fui criada para ser. Eu não quero me conformar com viver uma vida aqui como se eu fosse morar aqui, porque eu não vou. Queria te convidar a orar nesse momento. Eu quero derramar neste lugar sobre as suas vidas, mas é necessário despertar do sono. Eu quero levar o meu povo ao profundo, mas é necessário descer. É necessário Oh, se tu soubesses, pudesse contemplar. Como meu espírito geme, pela minha igreja. É desse jeito que Deus fala conosco nesse dia.
diz que é necessário descer, igreja, descer, descer. Ai, Ele quer arrependimento, Ele quer perdão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, essa é uma resposta a uma oração de Salomão. E nós queremos dizer, Senhor, nós não queremos essa condição ser, nós decidimos nos humilhar, Senhor. Nós nos decidimos, Senhor, nos converter dos maus caminhos. Nós decidimos voltar à Tua verdade, à Tua palavra. Nós decidimos entrar em humilhação diante da Tua presença. A nossa vida precisa de Ti. Os ministérios constituídos e entregues a nós precisam de Ti, do Teu Espírito. A Tua igreja precisa de Ti. A Tua igreja precisa do Teu Espírito se movendo. O Brasil precisa de Ti, Deus. Quebranta-nos, Deus, quebranta-nos, Deus, quebranta-nos. Limpa nosso coração, limpa nossa alma, limpa o nosso espírito. Leva-nos a um lugar secreto, Senhor, aonde nós somos sarados, aonde nós somos curados, aonde nós deixamos todas as nossas mazelas, os nossos pecados. Oh, Espírito Santo de Deus, batiza-nos com Teu fogo, fogo refinador, fogo que nos limpa, nos purifica, nos alinha. Nós precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Teu vento sobre a igreja. Restaura os ministérios, Senhor. Faz cair por terra toda soberba, toda vaidade. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Essa madrugada eu tive um sonho. Quero compartilhar com a igreja. Exatamente dentro da conferência do secreto de Deus. Esse sonho se repetiu por 2 vezes. Eu vi nitidamente no sonho e compreendi. Haviam muitas portas abertas, mas nessas portas que eu via nas casas, o homem entrava com muita violência. Era um homem com muita fúria. E esse homem, quando entrava nas casas, eu via. E quando eu levantei de manhã, eu chorei muito. E eu disse, meu Deus, e compartilhei com meu marido. E eu disse, eu vi um homem que entrava numas portas nas casas e ele tentava entrar aqui. E naquelas portas que ele entrava com muita fúria. E eu via ele atacando pessoas, matando pessoas. E eu compreendi que não era mais do que o nosso inimigo, que está pelejando por muitas casas, muitas famílias, que estão esquecendo de fechar as brechas, igreja. Esquecendo de orar. Esquecendo de colocar sua família no altar de Deus. E eu acordei. Irmãs tão desesperadas de ver aquilo ali, porque foi muito profundo.
E eu vi que ele vinha pra cima de mim com tanta fúria. Mas ele não conseguia tocar nem num fio do meu cabelo. Eu sei que eu tenho falha. Não sou digna, Senhor. Oh, Deus, nos ajude. Igreja, é necessário entrar na porta e fechar a porta. Feche a porta da sua casa. Peça para Deus blindar a porta, janelas, paredes com o sangue dele. Fale com Deus, mesmo fazendo seus alfazeres. Perdoe quem te maltrata. Perdoe quem fala de você. Perdoe enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando. E nós só vamos subir com Ele, reinar com Ele, se estivermos na posição. O caminhar com o Senhor traz sofrimento, igreja. Porque exige de nós renúncia. Exige de nós calar muitas vezes. Quando é difícil calar. Quando é difícil falar por nós. Mas você tem um advogado no céu. Você tem alguém que te defende. Você tem um defensor. Não precisa se defender com nada. Deixa Deus tomar a tua causa. Deixa Deus falar por ti. O que importa é que o bom testemunho eu e você temos que dar. Mesmo que seja difícil. Porque assim você vai chegar onde Deus quer que você chegue com Ele. E eu agradeço a minha oportunidade, pastora Márcia. Eu quero, enquanto a irmã ministrava, e Poliana pediu para eu finalizar o momento dela com uma oração. O Espírito Santo, ele falava comigo, irmãs. Ele falava assim: filha, eu marquei esse lugar como um ponto de arrependimento. E eu sei que quando o meu espírito apela, intercede por arrependimento, eu tenho resposta nesse lugar. E ele fazia me entender alguns pensamentos. Mas, pastora Márcia, nós vamos ter que nos arrepender novamente. E o Espírito Santo falava: eu posso contar com esse lugar. Porque todas as vezes que eu tenho pedido, intercedido, vocês têm me respondido. E filha, são poucos os lugares nessa nação que eu posso pedir arrependimento. Eu até peço, mas não me dão. Então, igreja, reconheça que vocês são marcados pelo Espírito Santo. E se sintam honrados nessa manhã por estarem entendendo as intercessões do Espírito Santo de Deus e gerando arrependimento nesse lugar. Pai, eu oro a Ti, Deus, nesse dia rendendo graças. Deus, por esse lugar, por essas portas, por homens, mulheres, músicos, Deus, os ministros deste lugar, eu te agradeço nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, porque Tu levantou, Senhor, esse lugar como lugar de arrependimento, Pai. Porque Tu não queres sacrifício nesse tempo, Tu queres arrependimento. E Deus, palavra liberada, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, ela ganha força no mundo natural, Senhor. E Deus, eu venho te pedir, Senhor, dobra, Senhor, o constrangimento, porque, Senhor, um povo que anda na Tua presença,
como afronta, mas é vista como uma posição de honra. Por isso, Senhor, eu te peço, dobra, Senhor, o constrangimento diante da tua santidade. Dobra, Senhor, Senhor, a contrição do coração, para que esse lugar marcado, Senhor, assim como João receberam uma palavra depois que tinha sido arrebatada, sobe, entra aqui e vê, Senhor, que eles subam de nível, Senhor, porque se foram marcados para isso, Senhor, que eles carreguem essa honra, meu Deus, de estar prostrados em tua presença, meu Deus, dando a ti, Senhor, o que é necessário nesse tempo, em nome de Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Que manhã, que graça, que presença. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha assim mesmo, isso. A gente louva a Deus. Aleluia. Irmãs, eu vou falar que a Poliana não falou. Quando Deus colocou no coração de chamá-la, a gente ora para cada detalhe dessa conferência. A gente ora. As pessoas que estão para vir, a gente ora. E quando mandei o convite para Poliana, ela assim, pastora, eu vou orar ao Senhor. Ela já é de hábito dela, das pastoras, mas todo mundo, né, orar, é da vontade de Deus, orar Deus nesse lugar, mas porque ela estava passando por um processo, né, estava sem ministrar já há um bom tempo, por uma busca, processo dela. E ela ficou de orar para trazer e saber se poderia estar aqui, se já era tempo dela tornar a estar nessa posição. E quando ela depois orou, foi um bom tempo, né, Poliana? Umas semanas assim, em busca. E depois ela mandou a mensagem. Ela disse, pastora, o Senhor tem começado a falar tanto no meu coração, trazendo isso, e eu sei que é para esse tempo. E aí ela deu o sim, depois de ter tido toda a confirmação da parte do Senhor. E a mensagem que ela trouxe, as irmãs aqui, algumas são mais ligadas, que têm estado ligadas com tudo que está acontecendo. Gente, o próprio tema, ele não é um tema simples. A gente assim, vamos falar, conferência, né? A gente muitas vezes é conferência, evento. Mas o Senhor não quer isso. O que Ele quer está dentro da essência daquilo que está sendo ministrado aqui, no despertamento que se deve ter a igreja nos dias atuais. Nós precisamos tomar a nossa posição. Nós precisamos estar tomando a nossa posição, cuidando de nossas vidas, no sentido de estar naquilo que Deus quer que nós estejamos, para que nós venhamos ser protetores, porta-vozes da palavra e guardar aqueles que estão à nossa frente, a nossa família, aqueles que estão no seu caminho. Um irmão que está do teu lado, que necessita de uma força, necessita ter os ouvidos desobstruídos, para que possa ter sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque os dias são breves. Quando a Poliana falou, eu sinto como se tivesse passado 10 anos. Gente, é tanta coisa mesmo, porque eu fico imaginando, meu Deus, já está no final do ano, foi ontem. Ontem que adentramos 2024. Já sentimos os tempos breves, mas este ano, misericórdia, assim, o que é isso? O Senhor tem pressa, mas Ele não quer que ninguém dos seus fique dormindo, e com isso perca a passagem, perca a chamada. Há muito que Ele espera de cada um de nós. Amém.
que nós venhamos estar ligada, porque Deus vai fazer ainda muito mais. Grandes coisas tem o Senhor para fazer em nossas vidas. Grandes são, porque as nossas expectativas são imensas, de acordo com o tamanho que é o nosso Deus, amém?